Os benefícios da meditação na minha vida. Hoje foi um dia perfeito para a gente falar sobre isso, porque vários gatilhos meus foram ativados e aí é quando a gente percebe o quanto a meditação, ela realmente faz a diferença na nossa vida. Mas voltando ao tempo, assim, a meditação entrou na minha vida num período de transição profissional. Eu estava exausta, com as minhas taxas de saúde todas desequilibradas, tinha desenvolvido várias alergias pelo meu emocional, causada pela tensão, pelo estresse. E aí veio a pandemia. E aí eu estava reflexiva, pensando, mas será que eu quero voltar para o mundo corporativo? E eu não queria, eu sentia que eu não queria voltar para o mundo corporativo, que eu queria fazer alguma coisa, mas eu não sabia o que era. E daí eu comecei a me perguntar quem eu sou, o que eu quero, de onde eu venho. E aí a meditação entrou na minha vida. E é engraçado quando você começa a meditar, acontecem várias sincronias para que você se aprofunde naquele conhecimento que você está buscando. E aí várias pessoas importantes naquele momento entraram e me guiaram de alguma forma com seu conhecimento e eu comecei a me entender melhor, o meu autoconhecimento ele se aprofundou e eu comecei a entender o que eu queria, o que eu não queria, comecei principalmente a desbravar as minhas crenças limitantes e os meus bloqueios. E eram tantos traumas, etc. Eles iam emergindo. Cada vez que eu meditava mais, é engraçado. Quanto mais você varre, poeira vai levantando. Então, muita coisa veio à tona. E o que eu percebi com isso? Que quanto mais eu cuidava de mim, do meu equilíbrio interno, o externo era afetado. A relação com meus filhos, a relação com a minha família, a relação com o trabalho, a relação com as outras pessoas, começou a fluir de uma maneira diferente. E aí eu falei, pô, tem uma relação. Isso tem com certeza uma relação, porque quanto mais eu oro, medito, mais as coisas começam a melhorar na minha vida. E então aí veio o despertar da consciência, o meu despertar espiritual, e hoje eu tenho uma percepção de vida muito diferente da maioria das pessoas, digamos assim. Eu entendo que eu e Deus somos um, Deus habita em mim, eu sou uno com Deus. Existe um poder dentro de nós que não é utilizado porque a nossa sociedade nos mina. Ela quer que a gente acredite que nós não temos poder algum. Ela quer que a gente tenha, ela alimenta muito os nossos medos, inseguranças, inveja, comparação. E nós, quando estamos conectados com a nossa centelha divina, que é a nossa essência, e começamos a nos entregar ao fluxo e viver a nossa missão com o que se apresenta no presente, com entusiasmo, como diz tanto Bashar, que foi uma dessas figuras que apareceram, que eu aprendi muito, as coisas começam a fluir. As coisas realmente começam a fluir na nossa vida. Então existe um poder muito grande dentro de nós, que não é utilizado. E eu comecei a utilizar o meu poder. E as coisas começaram a melhorar na minha vida. Não significa que desafios não aconteçam, não significa que não existam intercorrências. Hoje foi um dia que houveram várias intercorrências. O que acontece quando isso acontece? Eu não fico alimentando o problema, eu não fico alimentando meu medo, eu não fico alimentando a ansiedade. Eu tento voltar para o meu centro, para a meditação e encontrar uma solução. E é engraçado quando você está equilibrado, porque você precisa estar equilibrado para ouvir sua conexão com o divino, que é a sua intuição. Porque se você não está em equilíbrio, e como é que você sabe que você está em equilíbrio? Quando você conseguiu ali domar muitas dessas vozes, quando você conseguiu tratar muito dos seus bloqueios, você não se deixa ser dominado pelo medo, você não se deixa ser dominado por todas essas outras características que eu disse, inveja, competição, etc. Você é feliz do jeito que você é, com o que você tem. É uma das formas de você identificar que você está ali conectada com a sua essência, né? E você é muito grata por tudo de verdade, não é da boca para fora. Então, quando você sabe que você está realmente conectada, essa é uma das formas, então você começa a entender essa voz, né? E é engraçado porque quando você medita, às vezes não vem a informação, mas aí lá na frente, logo em seguida, vem uma sincronicidade, vem um aviso, vem uma conexão e você começa, né, a perceber
a enxergar melhor, né, que caminho seguir, o que ouvir, como se direcionar. E isso é engraçado porque isso também me afastou de pessoas, né? Eu comecei a enxergá-las de uma forma diferente, as suas ações, suas atitudes, sua energia. E eu fiquei mais reclusa. E hoje eu sou bastante seletiva em relação à minha energia. Eu conheço um monte de pessoas, me dou bem com todo mundo, mas eu sou muito restritiva, porque às vezes eu vejo coisas, enxergo coisas e que a maioria das pessoas não enxergam. Esse é o poder que você tem quando você se conecta com o seu, né, eu superior, com a fonte criadora de tudo que há. Você começa a enxergar vibrações, você começa a ver as coisas como elas realmente são. E eu acho que um dos maiores benefícios que a meditação me trouxe, definitivamente, foi a minha paz. A paz interior, né? Hoje é mais difícil eu perder essa paz. E se por algum momento né, alguma coisa me atinge, porque às vezes me atinge, eu sou mãe de uma pré-adolescente, né, 2 pré-adolescentes, eu retorno para o meu centro. Então, a meditação, ela tem um poder, e é um poder tão grande, e é lógico que a nossa sociedade não vai falar dos benefícios da meditação, porque ela não quer que você enxergue que você tem poder dentro de você. E é uma pena, e eu gostaria muito que vocês entendessem a riqueza que é se beneficiar da meditação e como isso mudou a minha vida. Porque talvez vocês começassem nessa jornada de autoconhecimento, essa jornada que é muito, muito ajudada, auxiliada com a meditação, com estudo, com aprofundamento, com terapia. E isso faz a gente realmente atingir um outro patamar de evolução. E nós estamos aqui para evoluir. Nós estamos aqui para evoluir. Eu tenho um monte ainda para evoluir. Eu tenho os meus gatilhos. Eu evolui muito esses últimos 5 anos, desde do meu despertar espiritual, do meu despertar da consciência. Mas eu estou sempre aberta a ser um ser humano melhor, a aprender, a entender onde eu falhei, como eu posso me ajustar. E hoje eu também entendo a minha missão de alma. Eu tenho uma clareza disso e eu simplesmente acordo e faço o meu trabalho. E tento ali domar o meu ego, os meus impulsos, a minha humanidade de uma forma que não atrapalhe a minha paz, a minha evolução espiritual, a minha evolução profissional e como ser humano. Então, se eu pudesse dar uma sugestão, se você está num momento de muita confusão, se existe confusão externa, a confusão começa aqui, ó. Isso eu tenho certeza. Porque a partir do momento que eu encontrei minha paz interna, tudo começou a fluir na minha vida. Então, se está dando tudo errado na sua vida, comece meditando e você verá todos os benefícios que com isso trará essa prática que é tão poderosa, mas tão pouco utilizada. E as pessoas falam, eu não tenho tempo, eu não gosto, eu nunca posso. Você prioriza tudo, o exterior, externaliza as suas dores, sei lá, com bebida, droga, tarará. Isso nada vai resolver, principalmente focando no problema, você tem que focar na solução. Quando você entende que a meditação, ela te auxilia a ter paz e fé que as coisas vão dar certo, e as coisas terminam dando certo, porque o universo conspira a seu favor e não contra, você começa a entender que você tem um grande poder em suas mãos e a meditação, ela é um grande alicerce. Comece hoje e não pare nunca mais. E você vai ver as coisas fluindo na sua vida, você vai ver a transformação das relações, da sua vida profissional. É um caminho sem volta, mas não pare e não desista. Não desista de você. Você meditar todos os dias é não desistir de você. Namastê.